O Corinthians protagonizou um papelão em Caxias do Sul. Uma derrota horrorosa, um desempenho horripilante. E muito disso vai na conta dos jogadores, mas também de Dorival Júnior. A gente vai falar sobre essa situação. Deixa o like, inscreva-se no canal, isso é muito importante. Lembrando que esse vídeo tem o apoio daquela que é, sem sombra de dúvidas, a principal parceira do canal e que nos ajuda demais, a VPSeg, a corretora de seguros, de planos odontológicos, de planos de saúde, seguro viagem para a tua vida. Eu, sendo bem sincero, fazendo um relato pessoal, já fiz o meu seguro viagem com a VPSeg e realmente vale muito, muito a pena. Primeiro pelo atendimento que é especial com o Rafael Almeida, que é um cara fora de série. Segundo, que é uma empresa que ela trata o cliente como um amigo, como de fato uma pessoa que importa para ela. Por isso que eu recomendo demais a VPSeg, não só porque ela é parceira do canal do Pedro Ramiro, mas também pelo atendimento. E todo mundo que vai pelo canal do Pedro Ramiro apontando o celular para esse QR Code tem descontos especiais no seu plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, seguro viagem. Você pode cotar vários planos para a tua vida com a VPSeg, beleza? Assim que a vinheta rodar, a análise vai chegar, meu povo. Muito bem, meus amigos, o Corinthians protagonizou um dos jogos mais vergonhosos dessa temporada até aqui. E aí eu tenho que bater palmas. Palmas para Dorival Júnior, palmas para os jogadores do Corinthians. Que papelão o Corinthians protagonizou no estádio Alfredo Jaconi. Aquela equipe que praticamente escolhe os jogos que quer jogar, né? Praticamente. Fez uma excelente partida contra o Palmeiras, mas eu não sei o que acontece. Passa por um papelão como esse no Campeonato Brasileiro, mais uma vez, são 5 jogos sem vitória. Pegando um Juventude que era o time que tinha um saldo negativo de 22 gols. O time que mais perdeu no Campeonato Brasileiro, são 11 derrotas. Um time que é praticamente um vazio. E que o Corinthians quis espelhar, né? O Juventude. E quis ser um vazio. Aliás, conseguiu ser mais vazio dentro de campo, coletivamente e individualmente, do que o próprio time de Caxias do Sul. O Corinthians não jogou nada. O Corinthians não existiu dentro de campo, coletivamente falando. E aí esse é um traço que o Dorival Júnior precisa se alertar. Esse é um traço que a diretoria do Corinthians precisa se alertar. Eu já falava desde a contratação do Dorival Júnior que talvez ele não fosse o cara que fosse melhorar o desempenho do Corinthians dentro de campo, que vocês fossem ver um futebol vistoso, que o torcedor poderia ter a felicidade de acompanhar um Corinthians que jogasse muita bola. Mas a questão é, o clube está cada vez mais próximo de uma zona de rebaixamento. Mais um ano o Corinthians vai passar um aperto e trazer vergonha ao torcedor. O ano passado, é verdade, fez uma reta final atípica, mas sofreu boa parte do campeonato, quase todo o campeonato brasileiro. No ano retrasado, a mesma coisa, lutou para não cair. O torcedor do Corinthians vai ter que sofrer tudo isso de novo. Parece que esses jogadores não aprendem, parece que esses jogadores não viveram isso no ano passado. O Corinthians não existiu dentro de campo. Pô, o Romero entrou 10 minutos e foi expulso. O Ranieri não jogou nada. Uma partida pífia do Garro também. Ou não pode criticar o Garro também. O Garro é um baita jogador, é uma baita contratação, um baita atleta. Mas não jogou nada. Ah, Pedro, mas estava com desfalques. Então tá, vai ficar sem o Memphis, vai ficar sem o Carrilho, provavelmente por 3 meses sem o Carrilho. E vai resolver como? Como é que o Corinthians vai resolver esse problema? Aí já entra a questão. Não vai mais contratar da maneira que tá, meu amigo. O Corinthians tem dívidas enormes. Não tem como se reforçar forte com esse elenco. E ao mesmo tempo tem que entender suas limitações. Porque passou mais um papelão. E da forma que tá, nessa noite desastrosa que o Corinthians viveu em Caxias do Sul, vai mais uma vez lutar contra o rebaixamento. Eu não acho que é o momento de avaliar o trabalho de Dorival Júnior no sentido de trocar o treinador agora, mas eu acho que é um alerta muito importante. É um alerta muito claro de que o Corinthians é um vazio dentro de campo. Que o sistema ofensivo não funcionou, o sistema defensivo não funcionou. O Juventude perdeu para o Santos agora recentemente, no estádio do Morumbis, e não jogou nada. Aí você tem a zaga do André Ramalho, que assim, ele é um atleta que oscila muito. Joga bem uma partida, aí no gol do Juventude ele faz o corte errado, depois na cobertura do cruzamento vai errado. Então o Corinthians tem
sérios problemas, teve sérios problemas para sair jogando no Alfredo Jaconi, se defendeu muito mal. O Dorival colocou o Bidon e o Thales abertos e não tinha saída do meio pro Raniel e pro próprio Martinez. Muito fácil pro Juventude marcar, um Corinthians sem criatividade, sem triangulação. Realmente um dos piores jogos do Corinthians no ano. Não só pelo adversário, que com todo respeito ao Juventude, mas não tem como o Corinthians considerar o Juventude um adversário para ficar na mesma estatura. Fora que o elenco do Corinthians é mais caro. Juventude é um time que passou por trocas de treinadores, que tem passado por uma crise. E apanhou do Juventude. Eu não sei se esses jogadores, eles também têm de entender que eles têm de abaixar um pouquinho a bola. Se classificaram diante do próprio Palmeiras. Foram bem, mas precisam abaixar um pouquinho a bola. Não é escolher jogo. E outra, agora vem uma sequência complicada que o Corinthians tem que se ligar, porque se deixar levar pela essa história da Copa do Brasil, só pra você entender, eu tava até com as minhas anotações aqui, mas ó, o Corinthians vai ter uma sequência, tá? Vamos lá. Vai pegar o Bahia no sábado e vai ter uma semana de descanso. Ai do Dorival de poupar jogador novamente, que isso pra mim é uma vergonha. Pra mim é uma vergonha. Aí vai pegar o Bahia, tem que vencer o Bahia dentro de casa. Se não vencer no sábado, às 9 da noite, com a força da torcida, é uma vergonha. Aí vai pegar o Vasco da Gama, fora de casa, e tem que vencer o Vasco. E depois o Palmeiras. E vai ter jogo da Copa do Brasil no meio do caminho e tudo mais. Depois do Palmeiras, né? Inclusive o sorteio às 10 da manhã dessa terça-feira. Então, se o Corinthians não for inteligente, se o Corinthians não souber dar conta dessa crise que está acontecendo no momento, vai mais uma vez viver um problema sério, vai mais uma vez viver um ano daqueles de zona de rebaixamento. Abre o olho, Dorival Júnior, porque a situação é realmente muito delicada no Corinthians. E eu, sendo bem sincero, não sei o que esperar do próprio Vitinho, não sei o que esperar de contratações como essas, mas não vai ser em solução, por exemplo, de Ricardo Esgaio no mercado europeu, um lateral que não joga há não sei quanto tempo. Aliás, esse ano fez uma partida com 5 minutos. Que seja uma solução dentro do Brasil, que seja uma solução dentro das categorias de base do clube, mas o Corinthians precisa dar um jeito. O Dorival precisa abrir o olho. Esses jogadores precisam abaixar um pouquinho a bola. Senão, mais uma vez, o Corinthians vai lutar contra a zona do rebaixamento neste ano do jeito que tá. Mais uma atuação vergonhosa, vexatória, um papelão que o Corinthians presenciou e entregou ao seu torcedor em Caxias do Sul. Deixe o like, inscreva-se no canal, isso é muito importante. Um abraço a todos.